Turma, nós já vimos aqui nos nossos encontros anteriores, nas lives anteriores, né, como criar um bom hábito. E é justamente as 4 leis que regem a criação de um bom hábito, né? Então a primeira lei é o estímulo, tornar o claro. Falamos sobre isso na live passada. E na segunda lei, vamos falar hoje aqui, é justamente o desejo, que é tornar esse novo hábito atraente. Tem que ter essa atração, tá? Então vamos lembrar todos os outros passos. Terceira lei é a resposta, é minha ação àquele desejo. Então recebi um estímulo, isso gera um desejo, depois uma resposta e por último a recompensa. Sim, temos que ter uma recompensa. Então, no caminho de construção de um novo hábito, temos que chegar lá no final numa recompensa. Só que hoje nós vamos falar sobre, então vou falar com você sobre a segunda lei, que é o desejo. Daniel, como que eu posso então estabelecer o desejo dentro da criação desse novo hábito? Turma, é através simplesmente de tornar aquele hábito atraente. O hábito ele tem que ser atraente. Se você está construindo um novo hábito, você tem que aplicar essa metodologia. Então tem que tornar o hábito atraente. Porque se não for atraente, se não despertar o desejo, você não vai se sentir motivado a seguir nesse hábito. Você já vai abandonar. Você já vai deixar de fazer. Qualquer coisa que tiver contra, não, hoje eu não vou fazer esse novo hábito. Ele vai ser fraco. Ele vai ser escasso dentro de um propósito de motivação. Então, para construir um hábito, você vai ter que colocar então ele desejo, tornar ele atraente. Quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que isso se torne um hábito. Isso se torne um hábito. Então você tem que desenvolver, reconhecer, identificar e construir com você a atração nesse hábitos. E lembra que hábitos são um ciclo, é um ciclo aqui. Se a gente for pegar aqui se a gente for entrar mais uma vez aqui na ciência, né? E aqui dentro aqui das substâncias envolvidas aqui, né, lá no cérebro, que ativa também essa motivação, nós temos lá a dopamina, né? Então a dopamina, ela está relacionada, né, com a motivação. É um ciclo de feedback que é acionado pela dopamina e que eleva a motivação. E se a gente pega a palavra motivação, turma, a gente vai ter aí motivação, né? Emoção que leva à ação. Se você não está motivado, você não age. Ou você age de maneira insuficiente, ou de maneira limitada, ou de tempo já limitado também. Você não vai seguindo com aquele hábito. Então você tem que construir essa motivação. Você tem que construir para você essa motivação, né? Eu faço isso muito, uma correlação, né? Eu gosto de usar muito esse exemplo, né, da corrida, né? Eu corro em média 3 vezes por semana, toda segunda e quarta-feira eu corro, é um hábito que, né, foi construído, e a minha motivação para isso, né, foi a criação dentro do meu entendimento mental, né, do meu modelo mental, né, do plano 80 mais, né? 80 mais, que é viver mais de 80 anos com qualidade de vida. É isso que me motiva. Aí agora, daqui a pouco, correr toda segunda e quarta-feira e quando dá, em algum dia do final de semana. Essa é a minha motivação. Então, se eu tenho essa motivação, eu vou tornar aquele hábito meu companheiro. Eu vou construir aquele hábito. Agora, se você não tem uma motivação clara,
você vai ter problemas de tornar aquela atitude, aquela ação em um hábito, aquela rotina em um hábito. Então você tem que desenvolver essa atração, o desejo para aquilo que você quer fazer. Então, se você tem um desejo, não, cara, eu quero estudar mais, eu quero me qualificar mais, eu preciso me qualificar mais. Então, você vai ter que criar uma motivação. E essa motivação, essa atração, nem que seja, não, eu quero estudar mais para ser reconhecido. É sua motivação. É sua motivação. Se isso vai fazer com que você se qualifique, que você estude, ok, essa é a sua motivação. Essa é a sua motivação, tá? Então, assim, tem um outro exemplo, né, bem interessante em relação a isso, é que, por exemplo, todo mundo aqui possivelmente já viajou, né? E às vezes, se você nunca percebeu isso, mas a nossa expectativa, a nossa euforia, muitas das vezes é maior antes da viagem, quando a gente está vendo hotel, vendo passagem, vendo o roteiro que vai fazer, os passeios. Aquela euforia, às vezes, é muito maior antes da viagem do que a própria viagem em si, né? Isso é o que? É uma chamada da antecipação da recompensa. Porque quando você está sentando, comprando a passagem, vendo hotel, parará, você está o quê? Fazendo uma antecipação da recompensa, que é a viagem. Porque você começa a imaginar como que vai ser a viagem, você já está vivendo uma experiência da viagem naquele momento, naquela preparação. E essa antecipação da recompensa, muitas das vezes, é maior do que a sua efetivação. É como se, por exemplo, um ganhador da Mega Sena, quando ele pega o bilhete dele e viu que ganhou, a euforia dele, aquele estado de frenesi, deve ser imenso. Imenso. E ele vai ter aquele estado de frenesi e vai ter aquela antecipação da recompensa. E quando ele for receber o dinheiro, bem provavelmente a euforia dele não vai estar a mesma do que antes. Vai estar menor do que antes. Isso é esse conceito de antecipação. E é essa antecipação da recompensa que nos leva a agir. Então, o meu projeto 80+, me leva a agir em direção a ele. Ou seja, vou correr regularmente, porque é o meu projeto 80+. E tem outra, eu ainda faço algumas recompensas. Como, por exemplo, olha, se eu correr a cada dia que eu corro, eu vou viver mais 3 dias de qualidade de vida. Se eu correr um dia, isso vai representar para mim lá na frente 3 dias a mais de vida. Isso é ou não é uma recompensa antecipada? Isso é ou não é uma motivação? Isso eleva o pico de dopamina, que vai fazer então a gente agir. A segunda lei então é bem claro: desejo, torne atraente. E para você tornar cada vez mais atraente aquele seu novo hábito, junte-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja um padrão. Se você quer ser um leitor mais assíduo, você quer debruçar mais, ou na minha área profissional, eu quero estudar mais na minha área profissional, eu preciso me desenvolver na minha área profissional, ande em ambientes com pessoas que já são dessa maneira que você quer ser. Porque isso vai ser uma influência positiva. Isso vai ser um network positivo. Pessoas, ambiente e conhecimento. Isso vão influenciar você.
para o bem ou para o mal, para o sucesso ou para o insucesso. Pessoas, ambiente e conhecimento. Então você tem que se inserir nessa cultura. Porque lembra da primeira lei? Lembra da primeira lei? Qual foi a primeira lei, turma? Torne-o claro, visível. Então você tem que estar dentro de um meio que aquilo é um padrão. Que o hábito que você quer é um padrão. Vamos pegar, por exemplo, os praticantes de CrossFit. Os praticantes de CrossFit, se você perceber, se você tiver essa percepção ali, observar, o CrossFit, ele é muito além daquela atividade física. É um estilo de vida. É um lifestyle. E as pessoas que fazem os praticantes de CrossFit têm a tendência de se inserir numa comunidade de outros que fazem, de uma cultura de quem faz, ou seja, e está associado a outros hábitos. Boa alimentação, acordar cedo, né, fazer outras atividades físicas, porque ele está inserido dentro de uma cultura. Então procure criar essa motivação, né? Crie um ritual de motivação. Faça algo que... Outra maneira que você pode fazer. Por exemplo, cara, eu vou começar a fazer um hábito hoje. Vamos ver, eu quero criar um hábito de ler. Vamos supor, eu quero ler sobre saúde pública. Cara, eu quero ler sobre saúde pública. Que a princípio isso deve ser uma coisa bem maçante, né? Caramba, ler sobre saúde pública. Eita, que desafio para mim. Mas vamos lá, né? Tenho que criar esse hábito de ler sobre saúde pública. Uma estratégia que você pode fazer para criar essa motivação, também ajudar no processo, faça uma coisa antes que você gosta muito e que te dá ali uma satisfação. Tipo, eu vou estudar, antes de eu estudar, eu vou primeiro aqui fazer o seguinte, eu vou estudar emergência, eu vou estudar trauma, meus 25 minutos de trauma, e depois vou estudar 15 minutos de saúde pública. Ou seja, imediatamente antes de estudar saúde pública, onde eu quero desenvolver um novo hábito de estudar saúde pública, eu já coloquei o quê? Um hábito que eu gosto e é agradável. E que eu tenho uma recompensa por isso. Então isso vai criar o meu ambiente que permite estudar, então, saúde pública, né? Então isso vai facilitar a criação desse novo hábito. Ou seja, torne-o atraente. Essa é a segunda lei da criação de novos hábitos. E se você quer se livrar de algum hábito, é só fazer o contrário. Esse hábito, você vai ter que tornar ele desinteressante, desestimulante. Você vai criar, identificar o desinteresse naquele hábito. Como, por exemplo, todo dia, quando voltar do trabalho, voltar do plantão, vou abrir uma cerveja em casa. Você está colocando ali a sua satisfação do dia em uma cerveja. E você está criando aquilo ali um hábito. E você está dizendo para o seu cérebro, olha, você só vai dormir bem se tomar uma cerveja. Isso é uma dependência. A construção da tua alegria, da dopamina, está dentro do álcool. E nós, profissionais da saúde, temos que ter muito cuidado com isso. Temos diversos casos onde bebida, drogas, depressão acabam sendo um problema ainda maior dentro dos profissionais da área da saúde. Então, onde você está colocando o seu estímulo, a sua liberação de dopamina, a sua satisfação? Será que você está colocando sua satisfação
no lugar certo, na coisa certa. Construa hábitos saudáveis, hábitos que vão gerar o seu crescimento. Esse é o objetivo dessa série. Hábitos de crescimento. E eu compartilho contigo a maneira como você realiza e faz acontecer um bom hábito, estabelecer um bom hábito. Então, no capítulo de hoje, na série de hoje, falamos então, na série de hoje não, no episódio de hoje, falamos sobre a segunda lei da criação de um hábito. Desejo, tornar ele atraente. E lembre-se que os hábitos dizem quem você é. Novos hábitos dizem quem você poderá ser. E você poderá ser tudo que você conseguir imaginar. É só correr atrás. Ótimo dia, fiquem com Deus e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.